Oi, gente. Eu me chamo Agnes Gigas, sou repórter do portal IG da editoria Último Segundo. Nesse episódio do podcast, o IG convidou a vereadora Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, a deputada estadual Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro, e a Manuela Dávila para falar um pouco sobre o discurso de ódio presente na política brasileira. Discurso de ódio é uma forma de expressar seus pensamentos, falas e posicionamentos sociais de forma que incita a violência entre diferentes grupos da nossa sociedade. Sua intenção é desmoralizar as diferenças existentes nos âmbitos sociais, como crenças, raça, cor, orientação sexual, religião, classe social e entre outros. De uns anos para cá, um grande extremismo vem se expandindo no território político brasileiro. E com isso, um discurso com tom ameaçador que visa atingir políticas voltadas para as chamadas minorias da nossa sociedade estão sendo o principal alvo dessa manifestação. Érica Hilton, uma das candidatas mais votadas das últimas eleições municipais de São Paulo, com mais de 50 mil votos, fez história ao ser a primeira mulher preta trans a ser eleita na Câmara dos Vereadores em um país em que se encontra em primeiro lugar pela 12ª vez no ranking de países que mais matam transexuais no mundo. A vereadora, que lida diariamente com preconceito, com agressões e manifestações de ódio por defender o direito à diversidade, declara o porquê a PL 504 pode ser considerado um discurso de ódio e como isso pode ser considerado também um atraso aos direitos do povo LGBTQIA+. Érica, eu vi recentemente pelas suas redes sociais que você compartilhou um vídeo sobre uma moção de repúdio que você enviou como presidenta da Comissão de Direitos Humanos contra a PL 504, criada pela deputada estadual Marta Costa, do PSD, que deseja proibir todos os tipos de propaganda em qualquer veículo de comunicação que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças. Em sua opinião, um projeto de lei como esse pode ser considerado uma manifestação de um discurso de ódio? E por que é um retrocesso para os direitos dos LGBTs? Bom, sem sombra de dúvida, é um discurso de ódio, porque quando nós estamos dizendo que nós precisamos tirar das margens, que nós precisamos construir referenciais, que nós precisamos dar possibilidades, que crianças LGBTs existem e elas precisam se reconhecer, elas precisam ver que está normal, que está tudo bem, que não tem problema ser LGBT, não tem problema. E quando nós dizemos tira, proíbe, inibe, nós estamos falando, estas pessoas são menos. Estas pessoas afrontam uma ideia moral cristã que eu construí na minha cabeça e quero colocá-la como parte do mundo. Essas pessoas não devem ser referenciais para ninguém. Nós precisamos continuar agredindo, expulsando, estuprando, matando. Isso é um discurso de ódio muito mascarado, porque ela vai vir dizer, não, é em proteção da infância. Mas qual é o perigo que LGBTs apresentam para algum tipo de infância? Porque se a orientação sexual ou identidade de gênero oferece algum tipo de perigo, nós vamos ter que criar as crianças dentro de um quartinho escuro, até elas serem adultas, porque a heterossexualidade e a cisgeneridade também são orientações sexuais e também são identidades, né? Não são coisas orgânicas, universais, e só elas não são pautadas, e o LGBT é quem tem uma orientação. Não, a heterossexualidade também é uma orientação sexual. E se orientações sexuais fazem mal às crianças, as crianças vão ter que ser isoladas do mundo, porque o mundo tem esta ordem. Então, sem sombra de dúvida, é um discurso de ódio. E ele aprofunda estas mazelas, ele aprofunda a discriminação, a violência, ele aprofunda a falta de um bom entendimento de saúde, do respeito familiar, de poder estar com a família, porque ele está dizendo, não, o LGBT não pode estar com criança, o LGBT é uma má influência, o LGBT é errado, é pecado, é sujo. E o que esses discursos já geraram em outros períodos, né? Na ditadura militar, se caçava LGBTs, matavam, torturavam, atrás dessa mesma narrativa.
por detrás disso mesmo que estava sendo dito. Continua uma outra linguagem, em um outro lugar, mas nós ainda vemos parlamentares a serviço de um discurso de ódio, da negação de direitos, de ferir a Constituição, porque esse projeto é inconstitucional, e de dizer que vidas não importa, que o sofrimento de alguns grupos podem ser aprofundados, podem deixar ali como estão, porque afinal, o que importa que mataram uma LGBT, arrancaram o coração dela, que estupraram a outra, que apedrejaram a outra, essa gente é má influência, ela não importa. E nós não podemos aceitar, admitir que uma parlamentar nos trate desta maneira. Manuela Dávila, desde seus primeiros mandatos políticos, lida com a violência no discurso político de gênero. Em suas últimas campanhas, em 2018, como vice-presidente na chapa de Fernando Haddad para a presidência do Brasil e em 2020 para a Prefeitura de Porto Alegre, o discurso misógino, o ódio às mulheres, se fez presente nas suas campanhas mais uma vez. Ela explica que, ao mesmo tempo que esse tipo de manifestação contra as mulheres aumenta, elas também estão tendo mais conforto e força para declarar que esse tipo de comportamento não é aceitável em qualquer campo da nossa sociedade. Nas eleições de 2018, eu acho, e principalmente nessa de 2020, você foi alvo de muitas críticas, ameaças, insinuações e protagonistas de milhares de fake news, né? Para você, como é que é fazer política em um território onde o discurso de ódio é cada vez mais presente na política, na vida política de mulheres? Então, acho que a tua pergunta ela é bem legal, porque ela dá espaço para a gente diferenciar, né, questões que são diferentes. Então, eu sempre fui militante do PCdoB e sempre fui alvo de críticas, né? Nunca pretendi ser consenso, né? Tem uma expressão popular que diz que nem dinheiro é consenso, né? Então, eu nunca pretendi ser uma unanimidade, mas eu sempre fiz política num ambiente de muito respeito com as diferenças. Então, apesar de eu sofrer muitas críticas, eu sempre fui alguém que conseguiu compor muito, né? E que soube aprender com as diferenças. Tanto que quando eu era parlamentar federal, quando eu fui deputada federal, no meu segundo mandato, nós aprovamos na Câmara dos Deputados o Estatuto da Juventude, que tinha um substitutivo relatado por mim, com a primeira vez bancada evangélica e frente LGBT votando o mesmo texto, né? Fruto do esforço meu para construir essas pontes de diálogo. Ocorre que no último período, sobretudo desde a construção do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, foi aberta uma caixa, né, que utiliza o ódio às mulheres e a violência política de gênero como um instrumento preferencial de construção da extrema-direita no Brasil, que é hoje quem nos governa. Então, todo aquele processo de 2014, na eleição, 2015, o impeachment, né, que a gente chama de golpe porque não teve crime de responsabilidade, a campanha do Bolsonaro, o elemento central para legitimar o discurso, né, para legitimar todos os discursos relacionados à economia, à política, tinha um componente de misoginia, que é o que a gente chama de ódio às mulheres. Então, assim, tem sido crescentemente difícil, né? Porque a violência não é igual. Em 2005, né? Em 2005 eu fui ameaçada de morte por ser do PCdoB, né, por defender, na época, especificamente, um tema relacionado à guerrilha do Araguaia, né, e, portanto, a ditadura militar. É absolutamente diferente, embora seja tão grave, do que ser permanentemente ameaçada por ser mulher, né? Então, são processos políticos distintos. Agora, existe um outro processo que acompanha esse recrudescimento da violência e que talvez, inclusive, esteja indiretamente, né, relacionado com ela, que é o quê? Que é o crescimento do movimento de mulheres, né? O ódio que os homens sentem das mulheres parece se organizar mais intensamente quanto mais nós mulheres nos organizamos. Então, eu diria assim, Agnes, é uma curva muito grande de crescimento da violência política de gênero, da misoginia, mas, ao mesmo tempo, há um movimento de mulheres muito mais forte do que havia. Então, por mais que soe contraditório, a gente é mais acolhida quando é vítima de violência hoje do que era há 15 anos atrás, quando eu tive muitos anos. Eu fui calcular, assim, achei anos demais para essa
para esse meu cabelo loiro platinado, assim, mas contraditoriamente é mais violento, mas hoje as mulheres, nós nos acolhemos mais para enfrentar essas violências. Então, é muito difícil, mas é menos solitário do que foi. É mais difícil e menos solitário do que foi, o que, num certo sentido, torna menos difícil, né? Porque é muito horrível. Eu lembro quando eu escrevi a primeira vez sobre violência política de gênero, acho que em 2016, eu pensei assim, uau, tem um nome para isso que eu sofro agora, né? E estão pedindo para eu falar sobre isso, não estão dizendo que é frescura minha, né? Uau, se deram conta que eu sou interrompida no Roda Viva, mas não foi a primeira vez que eu fui interrompida, eu fui interrompida durante os meus 3 mandatos parlamentares, foi a primeira vez que as mulheres perceberam que aquilo acontecia comigo, e isso me fez mais forte, né? Em outros momentos, eu dei guinadas na minha vida para me proteger e para proteger a minha saúde mental, pela falta de proteção, né? Porque eu me sentia absolutamente sozinha. E isso hoje acontece muito menos, né? Felizmente, graças à nossa luta. Renata Souza foi eleita deputada estadual em 2018 com mais de 60 mil votos. É uma mulher preta que luta pelo seu espaço e de muitas outras mulheres no ambiente político, em um país em que a maioria de sua população é tratada como minoria. A deputada explica quais medidas, em sua opinião, deveriam ser desenvolvidas para que o espaço político se torne mais igualitário e inclusivo para as mulheres. Você, Renata, você foi vítima de um discurso de ódio presente na nossa política. E eu queria saber quais soluções você poderia apontar que poderiam ajudar com a diminuição dessa violência no discurso político. Bom, essa violência ela só vai ser estancada se a gente tiver políticas públicas de garantia das mulheres na política, ou seja, só os 30% destinado orçamentariamente para as eleições de mulheres dentro dos partidos não é o suficiente. A gente precisa de mulheres sendo colocadas enquanto sujeitas políticas que somos. Então, construir e pavimentar a possibilidade das mulheres ocupar os espaços de poder. E quando eu digo espaços de poder, eu não estou falando só da política institucional, né, de uma Assembleia Legislativa, de um Congresso Nacional. Eu estou dizendo todos os espaços de poder. Então, a academia é um espaço de poder, né, a produção do conhecimento, a produção e construção do saber a partir da intelectualidade. Então, mulheres têm que estar sendo reconhecidas nesse lugar, e eu falo isso porque eu passei pela academia, né? Então, antes, né, de estar deputada, eu já trilhava um caminho acadêmico, trabalhando as questões relacionadas à própria mídia, né, aos discursos midiáticos que justificavam, por exemplo, a violação dos direitos humanos, né? Quando a gente vê lá, e eu sou jornalista por formação, quando a gente tem lá no nosso código de ética a defesa dos direitos humanos, muitas vezes isso não é praticado pelos nossos colegas jornalistas, mas a minha costura a partir do saber intelectual foi justamente na segurança pública e em estratégias de superar essa lógica da violência como um instrumento também do próprio Estado. Então, eu mesma sofri vários preconceitos, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado, hoje eu sou pós-doutorada, e ainda assim não tem um reconhecimento. E o espaço da academia é um espaço de saber. Então, eu acho que esse caminho também tem que ser trilhado. Espaços de poder também é esse, Agnes, que você ocupa. O espaço onde a mulher pode verbalizar e construir narrativas a partir da realidade também é um espaço de poder. Então, ter caras pretas, mulheres pretas construindo narrativas sobre a sociedade, com a sociedade, é fundamental para que a gente tenha aí diversidade nos olhares sobre essa sociedade, né? A gente sabe o quanto que é importante
ter a construção e visibilidade, né, nos meios de comunicação. Infelizmente, a gente tem um monopólio dos meios de comunicação, então as vozes divergentes dificilmente aparecem nesses monopólios, então a gente precisa, inclusive, lutar não só para a visibilidade dentro dos espaços de poder, que é a mídia, que também, né, se constitui aí como um quarto espaço, né, de poder na nossa sociedade, mas garantir que esses debates sejam qualificados, com pessoas que tenham não só a sensibilidade, mas o conhecimento da realidade do nosso povo trabalhador, do nosso povo preto, das nossas mulheres, da nossa população LGBTQI+. Isso vai fazer total diferença. Então, eu digo que esses espaços de poder também é no poder judiciário. Então, construir e cimentar e pavimentar a possibilidade de mulheres ocuparem esses espaços, mulheres pretas ocuparem esses espaços, é uma forma da gente superar a lógica racista, machista, misógina, LGBTfóbica e classistas desses espaços, né? Eu costumo dizer, Agnes, para terminar aqui, que o pragmatismo político ele é racista, ele é machista, ele é misógino, ele é classista. Ou seja, nós, mulheres pretas de favela e periferia, nunca vamos ser protagonistas ou ser colocadas como protagonistas nos espaços de poder, em especial na política, em especial nos espaços de poder que compõem a nossa sociedade. Então, é importante muita luta, né? A gente tem aí um caminho grande pela frente ainda, mas a ocupação desses espaços ela precisa estar na nossa agenda de superação das desigualdades sociais. Então, vamos juntos, vamos nessa, e obrigada aí pelo espaço dado. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Último Segundo, e eu espero que vocês tenham gostado sobre o tema discurso de ódio na política brasileira. Beijos e até a próxima. Esse episódio foi escrito, dirigido e apresentado por mim, Agnes Gigas, e teve edição de Letícia Carvalho.